Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor André Araújo. Estou aqui para ajudar na formação profissional para treinadores de futsal. Esse é o primeiro vídeo que a gente está gravando em 2024, um ano que promete muito aí em termos de futsal. Futsal praticamente virou a chave aí do ano passado para esse ano, e eu escolhi um assunto muito legal para trazer para vocês aqui. É um assunto ligado ao interesse de muitos treinadores. Muita galera que está no futebol de campo também tem se espelhado aí, procurado conhecimentos no futsal, e eu também tenho desenvolvido projetos para profissionais que trabalham com futebol, mas que querem uma metodologia do futsal para estar melhorando aí vários fatores, várias situações em relação aos atletas dentro do futebol. E durante o mês de janeiro a gente organizou aí um evento, tá? Eu tive à frente de um evento, tá? Uma pré-temporada para atletas de futebol, onde a gente colocou todo o conhecimento, toda a metodologia do futsal a serviço dos atletas de futebol de campo. Então é um assunto muito legal e que valoriza muito o trabalho dos treinadores de futsal, daqueles profissionais que atuam com as categorias de base ou mesmo com as equipes profissionais e que têm levado aí conhecimento não só para o futsal, para as quadras, mas também para os campos. Antes de começar a falar do assunto especialmente, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, deixasse o seu like, faz um comentário, fala de onde você é, quais são os seus projetos aí para 2024. A gente vai estar tentando responder todo mundo e atender aí os interesses de muitos treinadores que estão espalhados por todo o Brasil. A aula é como utilizar o futebol. O tema da nossa aula é o seguinte: como utilizar o futsal para formar atletas de futebol durante uma pré-temporada. E aí, algumas observações importantes sobre a relação entre o futsal e o futebol. Não é novidade mais para ninguém que muitos clubes de futebol utilizam o futsal como uma ferramenta de formação, com interesse total na formação dos atletas para as equipes de futebol profissional. O futsal ele ajuda muito, tá? Existem muitas questões aí, tanto questões técnicas quanto de comportamento, cognitiva, educativas, e era para ter muito mais clube investindo nisso, mas a gente tem aí, proporcionalmente ainda é um número pequeno, mas houve sim um aumento do interesse, e muitos clubes, apesar de não terem ainda equipes de futsal ou departamentos de futsal como alguns clubes já fazem, mas houve sim um aumento na busca pela metodologia, pelo desenvolvimento dos trabalhos, como são feitos os trabalhos no futsal, e tentar levar parte desses trabalhos dentro do programa de treino para os atletas de futebol. Então isso é uma coisa muito boa para quem trabalha com futsal, porque você vai estar aí também sendo solicitado para desenvolver às vezes projetos para equipes de futebol, mesmo que você tenha aí uma vivência exclusiva, como eu, por exemplo. Eu não trabalho com futebol de campo, eu trabalho exclusivamente com futsal, mas sou solicitado para estar desenvolvendo e estar auxiliando alguns projetos no futebol de campo com a metodologia do futsal a serviço do futebol de campo. E aí a gente aproveita, cara, alguns aspectos gerais você tem que estar sabendo separar, tá, o futsal do futebol, porque existem características específicas dos dois, e que você não vai poder aproveitar, mas muitas situações você pode sim estar aproveitando aí, estar levando do futsal. E aí dois aspectos específicos que a gente poderia citar aqui como exemplo. Um deles é a regra do futsal e a regra do futebol de campo, que são bem diferentes, então a gente precisa estar bem atento a isso na hora que você vai organizar as atividades, e saber o que você pode aproveitar de cada situação. A intensidade
do jogo também é algo muito específico, então o futebol de campo e o futsal, em muitos momentos as intensidades aí são muito diferentes e a gente tem algumas coisas aí gerais que são bem parecidas. Eu diria que existe uma situação de transição hoje muito forte no futebol de campo que se parece com o futsal. Questões, por exemplo, de você ter a manutenção da posse de bola. Hoje o futebol de campo, muitos treinadores valorizam isso e o futsal é algo que você precisa sim ter essa manutenção, e aí você precisa buscar uma excelência técnica. Então é muito importante que os treinadores se atentem para isso na hora de estar organizando situações onde você pretende, no futebol de campo, estar aí desenvolvendo trabalhos baseados em uma metodologia do futsal. Recentemente a gente acompanhou aí a Copinha, tá? A Copa São Paulo de futebol júnior, e chama muito a atenção que muitos clubes têm sim feito trabalhos. A gente consegue, assistindo aos jogos, percebendo aí que muitos atletas com características, olha que legal, características de atletas do futsal. Muitos gols saindo aí em situações que a gente vê no futsal também, mas eu destacaria um gol de um atleta do Guarani, onde fica nítido que ele usou uma ferramenta muito utilizada no futsal para realizar um domínio, entendeu? Com a parte de baixo do tênis, a famosa sola do pé, e na sequência ele já finalizou um lance assim, de muito talento e que lembra muito uma situação que é utilizada muito no futsal. E aí, no caso específico desse projeto, eu vou colocar algumas situações aqui, porque eu vejo como não só uma ferramenta aí dos clubes de futebol para estarem formando os atletas, mas eu acho que é um espaço também, um mercado aí para aquele profissional de futsal, já que isso foi feito durante as férias. E aí você precisa ter umas estratégias que vão além dos treinos, vão além, de repente, de você conhecer futebol, conhecer futsal, e a primeira delas foi o espaço. Tá? O espaço a gente usou um campo através de uma parceria com um clube, tá? Na cidade de Americana, mas existem muitas situações, a gente já colocou inclusive em outros vídeos aqui, onde você pode estar utilizando espaços através de parcerias, sejam públicas ou privadas. Você pode estar desenvolvendo parcerias com clubes, com escolas, com empresas. Então isso requer aí que você faça uma pesquisa e escolha um local. O local, na verdade, a gente acabou sendo convidado por pessoas que estavam já desenvolvendo projetos nesse local, então a gente não escolheu o local, mas a gente acabou sim depois indo visitar, preparando e tendo toda a liberdade dentro desse local para estar desenvolvendo esse projeto. E qual era a característica principal da pré-temporada? Foram a sequência dos treinos. A gente teve 10 dias, tá, sem nenhuma interrupção, tá? 11 dias, desculpa, teve um dia que não houve treino, mas em um período de 11 dias os atletas realizaram 10 treinos. Então só isso já caracteriza aí uma pré-temporada, e muita gente até já está aproveitando aí os treinamentos durante essa pré-temporada, que caracteriza um período muito intensivo, que você aprende muito e que você começa a valorizar uma rotina de atleta. Então isso foi uma das coisas também que a gente conseguiu levar aí pro pessoal que participou. À medida que a gente foi avançando na organização, a gente foi fazendo até algumas coisas que o próprio canal aqui já tem dado dicas para os treinadores. Cara, como que a gente conseguiu o material para estar desenvolvendo todo o trabalho durante a pré-temporada? Trabalho com futsal, então o material de futebol de campo exige que você tenha algumas coisas que a gente não usa na quadra. E aí a gente foi atrás de parcerias, conseguimos um patrocinador que conseguiu aí fornecer boa parte desse material, e novamente reforçando a questão aí de você ter uma estratégia às vezes de marketing
de mídia para estar atraindo parceiros, e muitas vezes você tem esse parceiro ali e você, de repente, até num primeiro momento você não entende muito bem, mas vai chegar um momento que você vai poder utilizar, tá, daquilo que o seu parceiro pode oferecer em termos de recursos humanos, recursos materiais e não apenas financeiro. A gente pensa muito na parte financeira, mas muitas vezes vale a pena você ter um parceiro ali para situações estratégicas, e nesse caso a gente tinha sim um parceiro que já vinha fazendo outras coisas, e nesse momento ele foi aí muito importante para que a gente tivesse disponível todos os materiais e a gente não precisou fazer nenhum investimento em relação a bola, a estacas, a traves, enfim, todo o material necessário para o desenvolvimento dos exercícios, das atividades, dos treinos, nós tivemos aí através da parceria. E é interessante frisar aqui também que a pré-temporada não é um momento só para o atleta, porque como são muitos treinos num curto período de tempo aí, a comissão técnica, os treinadores, os profissionais envolvidos, eles também estudam muito. Você tem que analisar o treino, tem que programar os treinamentos, tem que ali organizar. A gente fez com várias categorias, então em muitas situações a gente, na maioria das situações, às vezes os grupos eram divididos aí pelas faixas etárias das crianças, dos adolescentes, dos atletas. E aí eu vou colocar algumas situações que a gente também já falou em alguns vídeos aqui, mas de uma forma mais voltada para a parte teórica, tá? Dessa vez vai ficar muito mais fácil para vocês relacionarem como esses conhecimentos, esses estudos científicos, eles te auxiliam no momento que você tem um desafio prático. A gente tinha uma pré-temporada pela frente, tinha muitas crianças inscritas e a gente precisava entregar um evento muito legal como foi entregue, e a gente conseguiu desenvolver isso. Então, a primeira preocupação nossa é o que a gente deveria fazer antes, tá, dos treinos, ou seja, antes de começar. Cara, estudar. Então a gente foi pesquisar vídeo, foi pesquisar imagens, foi ler artigo científico, foi ler texto. Depois disso a gente foi selecionou um material que a gente estaria utilizando e a gente preparou o local. Então olha só, são 3 situações aí, você está com uma base teórica muito forte, você ter os materiais disponíveis, tá, para você tá te subsidiando ali, tá, no momento que você precisar, e você ter o local preparado. Tudo isso não dá para chegar na hora e fazer, a gente precisou antes estar organizando aí tudo isso para que a pré-temporada tivesse uma qualidade muito alta em relação ao profissionalismo, a capacidade de você fazer os atletas aprenderem, absorverem os conteúdos, os trabalhos que foram desenvolvidos. Então tudo isso exigiu muito esforço, muita dedicação, muito trabalho antes. A gente não teve muito tempo, tá? A partir do momento que a gente soube que a gente teria que organizar, foi tudo isso em menos de 20 dias. Tá, então é um espaço muito curto, tá, para dar conta de tudo, mas a gente conseguiu. E depois desse planejamento antecipado que a gente fez, a gente foi para a organização dos treinos, tá? E aí seriam 10 sessões de treinamento. Qual foi a nossa preocupação? Em deixar claro para todo mundo que cada treino teria um objetivo, tá? Então a gente não poderia terminar os 10 dias sem saber o que foi feito em cada dia, e aí a gente colocou para cada treino situações. Então, por exemplo, tinha treino que a gente priorizava o sistema defensivo, treino que a gente priorizava bola parada, treino que era contra-ataque. A gente divulgou e conseguiu fazer 100% dos treinos com bola, então a gente não utilizou atividades exclusivas aí de preparação física ou de outras atividades que não tinha presença da bola. Desde o início, tá, do aquecimento, do acolhimento, as atividades já tinham ali a bola presente, e durante os treinos, todos os treinos, a gente conseguiu levar isso também. E aí na hora que você começa a montar o treino em cima de um determinado objetivo, você vai para as atividades, e essas atividades elas devem estar alinhadas com aquele objetivo.
Então, à medida que eu coloco, por exemplo, que o objetivo é o passe, um dos fundamentos técnicos aí mais exigidos e importantes tanto no futsal quanto no futebol, eu preciso ter exercícios que o atleta ele vai executar passes durante o treino. Então, a gente seguiu essa linha e foi uma coisa fantástica, que a gente teve um resultado muito bom e que os atletas gostaram, tá? Isso é outra característica também, a gente tentou colocar o máximo de atividades aí divertidas, tá? Com seriedade, mas que os atletas tivessem também o prazer de estar realizando aí de uma maneira bem divertida, para que todo mundo saísse contente e com vontade de voltar no dia seguinte, e foi isso que aconteceu. Nós tivemos muito trabalho, até porque foram 3 professores, tá? Eu era um deles, tínhamos mais 2 profissionais envolvidos e para atender todo mundo. Então a gente chegou a ter em um dia da pré-temporada praticamente 54 atletas dentro do campo, e a gente conseguiu atender todo mundo por conta do quê? De estar desenvolvendo uma metodologia que facilitasse o trabalho. A gente usou todos os recursos aí de comunicação. Acho que a comunicação é uma coisa que eu venho falando também, é importante, ou seja, você ter regras bem definidas e diretrizes, desde regras de convivência até a utilização do material, até execução aí das atividades. Então, no momento que os atletas iam para os seus trabalhos, para as suas atividades, eles já tinham bem claro do que seria feito, qual era a ideia, como que seria feito. E dentro disso a gente colocou uma valorização enorme em relação ao aspecto técnico, tá? Ao gesto técnico, ao gesto motor. Eu acho que não foi uma pré-temporada que reuniu atletas profissionais de uma equipe, ou seja, a gente tentou simular uma pré-temporada de um clube, e aí apareceram crianças de diversas faixas etárias que a gente teve que reunir ali, tá, o mais próximo possível, diversos níveis também de aptidão física e diversos níveis técnicos, estágios técnicos, e a gente teve que concentrar tudo isso, tá, em um único trabalho. E então a gente, no momento dos trabalhos, é que a gente conseguia ir corrigindo individualmente, circulando pelos atletas. A técnica de circular é uma técnica muito legal, que você não deve simplesmente sentar, ficar observando ou ficar parado, não, você tem que estar sempre ali circulando, e os 3 professores presentes na pré-temporada tiveram aí essa iniciativa, e isso foi uma coisa que deu um resultado muito legal também. E uma situação que a gente levou em conta na hora de planejar também, e eu vejo muita gente falhando em relação a isso, é que você precisa pensar em partes do jogo quando você elabora um treinamento. A pré-temporada é um momento ideal, porque é onde eu vou poder contemplar situações que talvez depois, durante a temporada, eu não tenha tanto tempo. Então, você saber qual vai ser a predominância daquele treino. Claro que se você conseguir colocar várias partes em uma sessão de treino, ótimo, tá? Mas você precisa saber qual era o objetivo, tá? Não dá para em um treino você contemplar todas as fases do jogo: ataque, defesa, transição, bola parada. No caso do futsal, a gente tem uma situação muito forte que precisa ser trabalhada e muito bem treinada, que é o goleiro-linha ou linha-goleiro, enfim. E no futebol também a gente tem situações que para as crianças, principalmente, você precisa ensinar situações, por exemplo, de saída, de regra do impedimento. Então, algumas coisas que levam tempo. E aí você priorizando esse tipo de planejamento, você colocando ali quais situações você vai estar elaborando e colocando como objetivo. Qual vai ser a predominância, tá? Se você vai ter uma predominância física em determinado... a gente colocou tudo com bola, mas tem exercícios com bola que são verdadeiros treinos físicos e que os atletas saem muito cansados, tá? Você vai priorizar isso, ou você vai priorizar uma atividade que tenha predominância de exercícios técnicos. Existem atividades, inclusive, que você testa a questão do controle emocional, da parte cooperativa. Então, tudo isso foi sendo colocado, e em cada sessão a gente conseguiu, pelo menos durante um treino, a gente deixou aí para tentar contemplar o máximo possível de situações
que uma pré-temporada de futebol tem. Gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu trouxe aqui como exemplo, tá? No Instagram a gente foi diariamente colocando muitas coisas aí sobre a pré-temporada. A gente não costuma ter material de projetos de futebol de campo, mas lá vocês vão ver alguns vídeos de treino, alguns vídeos, fotos. A gente teve durante a pré-temporada muitas ações com visitas, por exemplo, de jogadores, de dirigentes. Muita gente foi lá contribuir com, de repente, um incentivo para os atletas que estão começando. Muitos pais também dando uma devolutiva aí legal para a gente, e com certeza é um evento que vai ser feito de novo e que deu certo, e que eu fiquei muito feliz, porque eu sou uma das pessoas que mais acredita em relação a você colocar metodologia do futsal para o futebol de campo. Eu tenho visto muita gente se dando bem, tá? Poderia ter mais gente. Eu acho que o futsal ele veio com essa força em 2024, até por causa da decadência que a gente tem visto aí em relação à formação de atletas de futebol, tá? A gente está num momento muito ruim, e isso precisa ser revertido, e aí entra o interesse dessas pessoas que trabalham com seriedade no futebol de campo, de enxergarem, terem uma visão aí a médio e longo prazo de que é possível você, com o futsal, estar revertendo algumas situações. Claro que isso tem um limite. Chega um momento que os atletas eles não vão jogar mais futsal, eles vão estar apenas no futebol, e aí você precisa ter profissionais que saibam e que tenham aprendido em relação ao futsal, para que possam estar levando isso, tá? E estarem transitando, tá? Transcendendo também. Acho que a palavra certa é transcender, você tirar algo de um ponto, entendeu? E levar para o outro, e fazer com que o atleta tenha uma formação completa. Isso valoriza o trabalho de muitos treinadores do futsal, valoriza o futsal de certa forma, e a gente também está tentando aí fazer com que esse assunto fique cada vez mais público, cada vez mais pessoas que trabalham com futebol tenham esse interesse. É isso aí, espero que vocês continuem acompanhando. Um excelente 2024 para todo mundo. É o primeiro vídeo do nosso canal, a gente vai ter muita novidade esse ano. Nos próximos vídeos eu vou estar contando algumas coisas para vocês aí. Valeu, é isso aí, até o próximo conteúdo.